Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Quinta-feira, temas relacionados à psicologia, coaching integral sistêmico e inteligência emocional. Hoje trazendo um tema bastante interessante que talvez muitos de nós, no nosso dia a dia, não para pensar e refletir nessa direção que eu vou trazer aqui. Então, o tema dessa noite é aprender a lidar com o desconforto. Então, aprender a lidar com esse desconforto é necessário, é importantíssimo. E para a gente poder entender alguns pontos, até da inteligência emocional, o quanto a inteligência emocional pode ser importante nessa caminhada. E baseado nesse tema, o desconforto a gente pode até, em alguns casos, está relacionado ao desconhecido, à relação de mudanças. Então o desconforto, ele entra nesse sentido. E aí eu vou trazer para você, vou começar perguntando a vocês: quem parou no meio do caminho na jornada da vida? Quem já parou no meio do caminho da jornada da sua vida, de algum objetivo, algo que você estava no negócio? Então assim, quem decidiu ser um pai melhor, uma mãe melhor, até começou a se dedicar a ser um pai melhor, logo veio sendo consumido pelo trabalho, pelo compromisso, e acabou esquecendo esse compromisso principal, que era ser o melhor pai. Quem já parou no meio do caminho alguma vez? Quem decidiu ser uma companheira melhor, um companheiro melhor? Pelo menos, mudou um dia, os 2 dias, e ao longo do processo esqueceu disso, desse objetivo de mudar, e voltou à rotina diária, e esse objetivo foi embora. Quem de vocês já não passou por isso? Quem decidiu ganhar muito mais dinheiro, até se empenhou até um certo tempo, logo parou, voltou, naquele mesmo estilo de vida, e perdeu, esse feeling também. E esses são os comportamentos atitudinais. E o fato de fato é: quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Essa frase eu gosto muito, eu me identifico, porque existe a questão da persistência, existe a questão de você continuar o que você faz. Você decide e continua fazendo aquilo. Faça chuva ou faça sol, você continua naquele objetivo. E o que pode acontecer na maioria das vezes, para a maior parte das pessoas, vem uma dificuldade, elas param. Vem alguma coisa no meio do caminho, elas param. E esse processo é algo muito presente.
em nós seres humanos. Jair, seja bem-vindo. Então é muito importante a gente decidir, continuar com a nossa decisão e continuar, não parar. Como eu falei aqui, quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Então grava bem essa frase. Aí você pode se perguntar: por que eu ando parando, Whindersson? Por que eu não chego? Né? Eu paro no meio do caminho ao longo da vida. Por que acontece isso? E aí tem um detalhe importante nesse momento. Eu paro nas coisas mais importantes da minha vida. Eu paro nas coisas importantes. Eu poderia parar em outras coisas, mas eu paro justamente no que é mais importante. E nessa live você vai entender por que você para justamente nas coisas importantes. Você vai entender que você tem... Preste atenção que eu vou falar agora. É algo um pouco diferente do que você está acostumado a ouvir. Você vai entender que você tem uma mágoa guardada no seu coração, rancores terríveis, e você nem tem consciência disso. Talvez você tenha a raiva de si mesmo e se pune por isso. A maneira de se punir tremenda, isso é muito boa para você. Aí você diz: ser pai, você diz, ser pai é muito importante para mim. É de fato ser pai é importante. Mas eu me puno emocionalmente por algo que talvez eu nem saiba. Tem algo aí em você que você não sabe, você não está consciente disso, e você acaba se punindo por esse algo que você nem sabe. Então, Whindersson, você pode me perguntar: ser pai é importante? Eu me puno com o que é mais importante na paternidade. E quem está entendendo isso? Eu tenho mágoa. Se você tem mágoa, a tendência é que você puna, e eu tenho a mágoa de mim. E eu me puna por isso. E aí você pode se perguntar, se questionar agora: eu me puno com o quê? Com o que é mais importante. E o que era mais importante para mim? Ser pai. Eu estou me punindo na relação dos meus filhos com a minha filha. Eu descubro o quanto orgulhoso e prepotente eu tenho sido, tenho jogado toda a raiva em cima da minha filha, toda a raiva que eu tenho de mim nela. Então para vocês entenderem, você que está assistindo a live, você que está assistindo esse vídeo no YouTube, isso é uma fala de um pai em relação aos filhos e uma filha. Aproveita e curte esse vídeo, essa live, compartilha essa live agora, aproveita, chama mais pessoas para essa live, porque o assunto é muito importante. Então esse pai, esse desejo, algo que é mais importante, ele vai se punir justamente nisso. Ele acha que é mais importante e ele vai se punir justamente nisso. Você vai entender que parar no meio do caminho não é questão de hábito. A gente pode pensar isso. Não é uma questão, é uma questão de
emocional, completamente emocional. E a solução também é emocional, emocionalmente. E preste atenção, olha o que eu tenho visto. Um monte de gente chega e fala assim: você tem que parar de fazer isso. Disciplina. Acorda cedo. Vai para cá, vai para lá. Se alimenta. Vocês já viram isso em algum lugar? Essas falas? Você é preguiçoso. Você não tem compromisso. Alguém de vocês já ouviu falar? Já ouviu falar isso? Ou então já vivenciou isso? Ou já viu alguém vivenciar isso? Essa pessoa que está falando, tendo essas falas, ela não sabe o que ela está falando. Ela não sabe. O problema dessa pessoa, que essa pessoa que está falando tudo isso, em relação à outra, essa outra, ela não tem um problema não tem problema físico, ela não tem problema comportamental, o seu problema é inconsciente e emocional. Isso é a questão dela. Enquanto você não resolver o que está lá dentro, enquanto você que está assistindo essa live não resolver o que está dentro, você vai continuar se sabotando. O que é o processo de sabotagem? Você está indo ali, está indo, alcançando o seu objetivo, daqui a pouco algo acontece e aquilo não consegue ir adiante. Não acontece uma vez, acontece a segunda, a terceira. Na parte melhor, que você está quase ali para conseguir, acontece algo na sua vida. Você, na verdade, em outras palavras, você cria uma situação para que aquilo não dê certo. E aí isso tem a ver com crenças internas, crenças limitantes e a crença de merecimento e uma série de coisas e mais coisas que eu vou falar aqui. Luz, seja bem-vinda. Então, se você continuar fazendo isso, você vai continuar se sabotando, procrastinando e destruindo a sua vida. É lá dentro, é dentro de você, é dentro de mim que isso tem que ser resolvido. Então, vocês estão entendendo isso? Então, eu estou falando isso porque temos uma ferramenta para resolver isso. Aonde? Por exemplo, você come demais, ou alguém que você conhece come demais, não é? Então isso não é falta de compromisso. Uma pessoa que come demais não é falta de compromisso. Comer demais também não é falta de determinação. Comer demais é uma demanda emocional. Impaciência, grosseria, não é porque uma pessoa que faz isso, impaciência e grosseria, não é porque ela quer se comportar assim. Ela aprendeu a ser assim. É uma demanda disfuncional emocional. A gente acha que é querendo. Não, ela aprendeu a ser assim. Então, aqui, né, processo de coach, por exemplo, no processo de atendimento psicológico, você reaprende isso, esses padrões,
Você muda esses padrões. Então, nesse processo a gente entra no cerne do processo, no âmago, no centro disso, e não na superfície do processo. E a gente não precisa ficar falando da superfície do processo. Olhar para o comportamento, né? O seu comportamento, e você mudar seu comportamento. Eu tenho certeza que seja bem-vindo. Eu tenho certeza que quando uma pessoa, preste muita atenção nisso, quando uma pessoa fala para outra, mude isso, mude aquilo, mude o que for, ela tem outras coisas, outros comportamentos nela que ela não consegue mudar. Vamos lá. Uma pessoa fala para outra, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Essa pessoa tem coisas, tem comportamentos que ela não consegue mudar, assim como ela está falando em relação a você. E nesse comportamento que ela está falando para você, ela tem facilidade. Mas tem outros comportamentos nela que ela não tem tanta facilidade assim de mudar. Então, o que eu quero enfatizar aqui é, quando você falar para alguém, para ela mudar alguma coisa, é porque talvez você tenha facilidade de mudar naquilo. Mas, em contrapartida, vai ter comportamentos em você que você não tem tanta facilidade de mudar. E essa pessoa enfatiza, muda. Vamos lá, quero ver, né? Cadê a preguiça? Ela ainda fala assim, dessa forma. Aí você chega perto da esposa, chega perto da mãe, do marido. Anderson, seja bem-vindo. Então, você chega perto dessas pessoas e essas pessoas falam para você mudar. E aí você acha estranho. Eu tenho que mudar isso, né? Aí vem a questão da resistência. Porque toda vez que você aponta o dedo para alguém, cria-se uma resistência em relação àquilo. Como eu falei, eu posso até ter facilidade de mudar em um comportamento, mas eu tenho desafios em mudar outros. E assim as pessoas são, né, no geral. Então, hoje eu vou trazer nessa live, tá? Já compartilha, essa é a parte mais importante dessa live, tá? Compartilha essa live. Eu vou trazer para vocês agora alguns preceitos e pressupostos de mudança. O que faz as pessoas mudarem no seu dia a dia? O que faz as pessoas mudarem? Né? São 4 únicas coisas que faz essa pessoa, qualquer pessoa, mudar. Eu vou falar aqui cada um deles. O primeiro é o medo. E aí você pode se perguntar assim, como assim, Whindersson? O medo. Eu falei que eu vou trazer algo um pouco diferente do habitual que as pessoas têm costume de falar. O medo, né? Tem pessoas que só mudam pelo medo. Quando sentem medo, eu vou exemplificar aqui. Uma pessoa fala para outra: você vai quebrar, meu filho. Você vai quebrar a sua empresa. O seu caixa não vai suportar 2 meses. O fluxo de caixa não vai suportar 2 meses.
Sua empresa está negativa. Sua empresa vai quebrar em 30 dias. Não vai pagar mais os seus funcionários. 40 dias não vai pagar imposto e acabou. Aí esse dono dessa empresa fala assim: ai meu Deus, Lucas, seja bem-vindo. Meu Deus! Aí ele sente o quê? Eu tô com medo. Por que ele está com medo? Porque ele está com medo de quebrar. E aí ele faz o quê? No momento que ele está com medo, quais são as atitudes que ele começa, os comportamentos que ele começa a ter? Ele vai refazer a empresa, ele demite, contrata outras pessoas, ele faz um replanejamento de tudo. E aí a pergunta é: o que é que fez ele mudar? O medo. O medo é extraordinário. O medo, ele direciona o fator de transformação muito rápido. O medo nos faz mudar. Quem concorda comigo que o medo, né, você já sentiu isso? Sim ou não? Outro exemplo que eu posso trazer para você: uma pessoa que come tudo, tudo a toda hora. Aí a pessoa diz assim: eu fiquei com medo de morrer, de ter um infarto. A pessoa teve um pequeno problema. Aí ele foi falar com, o médico fala para essa pessoa: você é um candidato número 1 a ter isquemia, AVC, infarto. A pessoa que está com medo de morrer, ela muda. Estava desconsiderando. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Um pai estava desconsiderando o filho, né? E estava largando esse filho. Ele não estava exercendo esse papel de pai, de fato. Criando, um filho como uma batata. Como é criar um filho como uma batata? Você abre o buraco, joga a batata lá, fecha, e fecha esse buraco. Você larga. Ele larga o filho. Só que nessa hora, esse filho ou essa filha tem amizades perigosas. Tem um namorinho perigoso. E ele pode o quê? Sentir um cheiro, esse pai pode sentir um cheiro de maconha. E agora ele começa a sentir o quê? Medo. Esse pai começa a sentir medo em relação a esse filho. Agora ele se transforma como pai, como mãe. Então o medo pode ser muito bom em algumas situações. O medo tende a promover mudanças no comportamento. Enquanto o medo é grande, coisas internas também mudam. E o medo faz mudar. Então, eu não sei se era uma concepção que vocês tinham. Isso que eu estou falando aqui, o medo ele gera essa mudança. Talvez você que está assistindo essa live não parou para pensar dessa forma. Eu falei do medo. Existe um segundo elemento que faz a gente mudar o nosso comportamento.
Essa segunda coisa é a frustração. Você já se sentiu frustrado alguma vez? Quem não, né? Então, a frustração também gera mudanças. A frustração, aquela frustração crônica, sempre aquelas coisas se repetindo, gera mudanças, com certeza, em mim e em você. Uma outra coisa, o terceiro ponto que gera mudanças é o sofrimento. Quem eu já ouvi falar que se você não muda pelo amor, você muda pela dor, né? Dor, sofrimento. Então, o que seria esse sofrimento, né? Sofrer produz mudança. Tem pessoas que são assim. Tem gente que só vai pelo medo. Aí o que? A companheira está triste, né? Um exemplo de um casal. A companheira está triste, está infeliz. Aí ela diz: eu vou embora. O cara ouve isso, né? Ela falando isso, que vai embora. Aí ela arruma a mala dela e ele fica com medo de perder essa mulher, essa esposa. Aí ele se transforma como marido. Agora ele está carinhoso, ele está paciente, está mais atencioso. Ele mudou por quê nesse exemplo? Porque ele ficou com medo. Tem gente que não funciona dessa forma. Tem gente que a companheira arruma a mala e diz: eu vou embora. E ele diz: eu quero ver. Ela de fato vai embora. E ele não mudou pelo medo. Ele não muda pelo medo. Mas quando ela está na rua, feliz da vida, indo e vindo, muito feliz, ele se sente um idiota. Vendo a mulher feliz e ele não, ele triste. Ele diz: agora eu vou mudar. E aí, isso que acontece, tá? Para você entender toda essa dinâmica em relação a medo, sofrimento, frustração. E aí, você já ouviu um casamento acabar? Tá? Um casamento acabou e aí ele, né, o marido, o ex-marido, ele emagrece, ou ela, a ex-esposa, emagrece. Quem já viu isso? A pessoa fica até mais bonita nesse momento. Foi o medo, a dor, a frustração que fez essa mudança. Aí ele mudou também pela frustração. E esse quarto ponto de mudança é a dor. Tem pessoas que não mudam pela dor, nem pela frustração, porque essas pessoas, elas se sentem fortes. Elas se acham tão fortes e também são pessoas que têm cabeça dura. Essas pessoas que mudam pela dor, pelo sofrimento, geralmente são cabeça dura e ela se acha muito forte. E aí elas só mudam na dor. Quando a dor vem, ela nem leva a dor a sério. Ela brinca com a dor, mas ela sofre sozinha. Mas tem gente que nem muda com o medo, nem com a frustração, nem com a dor e nem
não muda mesmo. Essa pessoa ela não muda. Só que tem uma ferramenta que eu vou falar aqui agora nessa live. Você que está aqui ficou até agora, você vai saber de uma ferramenta poderosa de mudança. Então, até o momento eu falei da questão da frustração, do medo, do sofrimento, da dor. Só que tem uma ferramenta que ela também é um processo de mudança. Eu vou falar agora. Inteligência emocional. A gente fala tanto de inteligência emocional, e essa inteligência emocional é uma ferramenta que você pode utilizar no seu dia a dia. De que forma? Se você construir, aprender, trazer para dentro a inteligência emocional, você não vai precisar sentir dor, não vai precisar sentir medo. E o medo, né? Esse medo te acompanha a vida inteira. A insegurança te acompanha a vida inteira. E aqui você vive. E com a inteligência emocional você dá conta disso. Você não vai sentir medo para mudar, nem frustração e nem dor. Se você tiver inteligência emocional, você consegue gerenciar isso. Você consegue gerenciar mudanças na sua vida. Você consegue gerenciar a frustração, o medo, a dor. Então, quem tem inteligência emocional, não precisa sofrer para mudar. Você está entendendo isso que eu estou falando aqui? Você não precisa sofrer para mudar. Você precisa construir uma inteligência emocional. Independente do seu passado, do abandono de seu pai ou da sua mãe, coisas relacionadas a isso que tiver acontecido na sua vida. Você não precisa sofrer para viver a mudança. A inteligência emocional te faz aprender e a mudar. Eu quero que você faça uma reflexão nessa noite. Quais desses quatro coisas que eu falei, medo, frustração, dor, sofrimento, você tem usado, tem sentido para mudar na sua vida? E aí eu trago mais um elemento, que é a inteligência emocional, que é o quinto. Você tem usado a sua inteligência emocional? Ou você precisa do medo, você precisa da dor, você precisa do sofrimento, da frustração para mudar? Isso é uma escolha sua. Então, quando a gente tem inteligência emocional, a gente desenvolve a inteligência emocional, a gente tem uma forma mais saudável de mudar. Mas a gente entender essas 4 coisas, a gente vai entender também como as pessoas ao nosso redor. E também a gente vai entender como a gente funciona em relação a isso. Até para não julgar. A nossa tendência é julgar as pessoas. A facilidade disso é muito grande. Então, eu quero enfatizar, né, o tema dessa noite, que é aprender a lidar com o desconforto. E o desconforto é mudança. Toda vez que você se sente desconfortável,
é porque está em iminência ou você está passando por alguma mudança na sua vida. E aí eu quero enfatizar que toda quinta-feira estamos aqui, né, fazendo essa live de quinta-feira, assuntos de psicologia, inteligência emocional, coaching integral sistêmico, mapa de perfil comportamental, para que a gente possa desenvolver cada vez mais a inteligência emocional. Dia de segunda-feira, encontro de empreendedores, é uma iniciativa que eu tive, né, depois da criação da mentoria 360 graus, que tem o objetivo de ajudar o maior número de pessoas a criar renda. Muitas pessoas perdendo trabalho, emprego, e com essa questão do digital, muitas pessoas precisaram se atualizar. E o objetivo dessa live de segunda-feira, Encontro de Empreendedores, é trazer temas do digital, e a mentoria 360 graus é trazer todo um conteúdo de qualidade para você aprender de A a Z do digital, e você que não sabe nada, começar do zero e ter uma pessoa que vai pegar na tua mão e te guiar nesse processo. Tá? E além disso, do conteúdo de qualidade, você vai ter um momento individualmente para tirar suas dúvidas, né? E se você teve a experiência de comprar um curso e às vezes falta suporte, enfim, né, tem uma série de coisas que podem ter desafios até você completar esse curso, essa mentoria também é para você, porque você vai ter todo o processo, porque muitas dos motivos de a gente não continuar algo é mais emocional do que ter uma ferramenta boa, ter informações, né, de conhecimento, são importantes, mas mesmo com a gente com informações, conhecimento, ferramentas que estão de acordo, que vão nos levar aonde a gente quer, mesmo assim a gente não consegue chegar pela questão emocional. Então eu juntei essas duas coisas, emocional e digital, nessa mentoria 360 graus. E dia de quarta-feira eu trago circuito de filmes, aonde eu trago cada semana um filme diferente para a gente discutir, né, trazer aprendizados e a gente também desenvolver essa inteligência emocional, trazendo esse tema, algo mais para psicologia, comportamento, e filme porque é algo muito lúdico. Então eu quero agradecer desde já a cada um de vocês que estão na live, parabenizá-los também pela decisão de estar aqui, e com certeza o conteúdo, esse conhecimento de hoje te fez e te faz e vai fazer muito mais você ampliar a sua visão sobre a sua vida, sobre inteligência emocional e pensar em mudança. Quando você pensar em mudança, você vai lembrar dessa live. Um forte abraço a cada um de vocês. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.